Lance Stroll conseguiu construir uma panela de pressão para 2023 com o GP dos Estados Unidos. Vamos falar um pouco disso agora. Bom dia, amigos do Grande Prêmio, boa tarde, boa noite, bem-vindos a este vídeo para começar a semana que termina com o GP do México, encerrando a participação da América do Norte na temporada 2022 da Fórmula 1, depois do GP de Miami, do GP do Canadá e agora dessa dobradinha Estados Unidos e México. Depois disso só tem Brasil e Abu Dhabi para encerrar a temporada 2022 e pensar completamente no que será o ano que vem da Fórmula 1. O que aconteceu nos Estados Unidos nesse último fim de semana, lá no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, foi uma prova de muitos ventos e calor. Uma temperatura bem texana, bem tradicional do local. Max Verstappen venceu, só teve alguma emoção ali na real, porque a Red Bull se enrolou no segundo pit stop, acabou jogando o Verstappen de uma confortável liderança para o terceiro lugar, atrás de Leclerc e Hamilton, que liderava a corrida. Ele conseguiu passar o Leclerc, conseguiu passar o Hamilton, os dois se defenderam muito bem, com muita segurança, fizeram o que dava para segurarem as posições, mas não tinha como, o Verstappen está voando e a Red Bull tinha o melhor carro, muito claramente o pole position da corrida, o Carlos Sainz perdeu a liderança ainda na reta dos boxes e quando contornou a primeira curva tomou um toque do Russell e abandonou a corrida logo de cara. Não foi uma corrida com muitas emoções lá na frente. Então eu paro para analisar aqui o que aconteceu logo depois do que a corrida vinha sendo muito tranquila, até que o Valtteri Bottas cometeu um erro, ficou parado na brita, abandonou a corrida e para tirarem o carro da Alfa Romeo, a direção de prova soltou uma bandeira, um safety car, na verdade. E aí na relargada pós-safety car, logo na primeira volta, o Stroll, que tinha tentado ultrapassar o companheiro Sebastian Vettel e não conseguiu, o Vettel se defendeu muito bem, teve ele de tentar se defender do companheiro do ano que vem, Fernando Alonso. O Alonso vinha se recuperando depois da punição sofrida ainda no sábado por mexer no motor, troca de componente de motor, lá com o Alpine. Ele abriu na reta oposta, ali numa parte de reta que não era a reta dos boxes, para tentar a ultrapassagem para cima do Stroll. Ele abre para o lado esquerdo e aí o Stroll no último momento se movimenta também para o lado esquerdo, causa um acidente. O Alonso dá uma pancada muito forte na traseira dele, abalrou a traseira do piloto da Aston Martin. O carro do Alonso levantou voo, mostrou a barriga, mostrou o assoalho. Por sorte, não capotou. Ele voltou de frente e bateu de lado no muro, de maneira que o Alonso conseguiu até continuar na corrida e pontuar no fim das contas. Foi bem impressionante. O Stroll ficou com o carro destruído, ele não se machucou, não deu nenhuma pancada muito forte no muro, mas destruiu ali um lado do carro, destruiu suspensão e tal, e acabou abandonando. Depois o Stroll, de maneira meio inacreditável, disse que deu espaço suficiente para o Alonso. É verdade até o momento em que o Alonso abriu para fazer a ultrapassagem, que era inapelável. Aí o Stroll jogou o carro basicamente para cima dele e causou um acidente. E como eu disse, os dois serão companheiros de equipe em 2023. O Alonso é um cara que quando começam a apertar o calo dele, mesmo mais zen agora com 41 anos de idade, ele não se esquece. A relação com o Ocon, que era muito boa no ano passado, em 2021, já caiu em 2022, porque os dois dividiram posições, tiveram ali brigas intensas por posições, e não é uma relação de inimizade, mas já não é aquela coisa de mentor e pupilo, como pareceu em muitos momentos, com a felicidade enorme do Alonso por ver o Ocon ganhando a corrida na Hungria no ano passado. Então, isso vai ficar nos arquivos. O Stroll, depois, como eu disse, falou basicamente que não fez nada de errado. O Alonso preferiu não reclamar, que é completamente atípico. Ainda no rádio, no carro, ele
ele falou, olha, acho que ele mexeu um pouco tardiamente. E depois da corrida falou de outras coisas, ele vai certamente falar mais do acidente, mas ele não falou nada muito enérgico, falou da corrida, falou que estava com algumas dores depois que a corrida terminou, que vai ver o que aconteceu, se ele tem alguma lesão, e deu muito crédito, claro, corretamente, à Alpine por ter conseguido sair disso para ainda pontuar. Só que isso vai ter volta, porque é o Alonso, gente, a gente conhece o Alonso, ele não vai deixar isso morrer assim, do nada, tranquilamente. A relação entre os dois já começa com um abalo para 2023, porque eles terão de trabalhar juntos. O Alonso sabe qual é a situação do Stroll, sendo filho do dono da equipe, tendo um contrato longevo com a Aston Martin, só que ele é o Alonso. E se tem uma coisa que esse sujeito é confiante. Então, quando ele chegar na Aston Martin no ano que vem, a situação vai ser intensa, creio. Ele vai trabalhar muito forte, como ele sempre faz. Ele vai superar o Stroll, porque ele é muito mais piloto que o Stroll. E o Stroll, diga-se, vem até andando rápido nas últimas etapas, mas não consegue capitalizar em pontos por coisas como hoje. Hoje ele podia marcar bons pontos com a Aston Martin, que andou muito bem, diga-se, em Austin, mas cometeu esse erro grotesco, tomou uma punição de 3 posições no grid de largada para o GP do México, que particularmente achei pouco. Acho que ele devia ser punido com mais que isso, porque o que ele fez é muito perigoso, é grave e é coisa de um piloto, ou de um piloto sujo, ou de um piloto que não tem a rapidez de raciocínio para lidar com a Fórmula 1, que ainda depois de tantos anos de categoria se desespera com a possibilidade de ser ultrapassado, porque não dava para ele evitar. Ele seria ultrapassado e engolido, não tinha como evitar. Com o DRS do Alonso, ele já praticamente estava passando, né? Já tinha colocado o carro de lado e não ia ter como segurar. O Stroll fez algo que era impossível, ele se mexeu para evitar o que era impossível de evitar. Ele criou uma panela de pressão. Isso vai voltar à tona na relação entre os dois no ano que vem, podem ter certeza absoluta. Queria saber de vocês o que vocês acharam desse incidente. Vocês acham que o Stroll errou ou não errou? Eu estou exagerando. E se o Alonso vai deixar isso ir embora? Vai esquecer isso antes de 2023? O que vocês acham? Um grande abraço e até a próxima.